Meus irmãos queridos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, e onde nós leremos dos versos 19 até o verso de número 24. Depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição da palavra. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai querido, pedimos ao Senhor nesta hora, que em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador, que Tu abras os nossos corações e as nossas mentes para compreender e receber a Tua palavra, tal qual ela é, a verdade absoluta, a palavra viva do Deus vivo. Sabemos, ó Deus, que é por ela que o Senhor fala aos nossos corações. Sabemos que é através dela, pela ação do Teu Espírito Santo, que o Senhor traz conforto, alegria aos nossos corações. E através dela que o Senhor nos exorta e que nos aponta o caminho certo a seguir. Por isso, ó Deus, confessamos aqui que somos totalmente dependentes da Tua palavra. Ela é o alimento para as nossas almas. Por isso mesmo, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, é que oramos, amém. Queridos irmãos, nós estamos aí no último domingo do mês de outubro, que é o mês de aniversário da nossa igreja, como nós falamos há pouco. E desde o primeiro domingo que nós temos ocupado aqui o púlpito da nossa querida igreja, para refletir um pouco acerca da própria igreja. E quando nós pensamos em igreja, na sua caminhada, no seu crescimento, no exercício da sua missão, nada é mais importante do que voltarmos às origens, ao nascedouro da igreja, e tentar entender, tentar descobrir exatamente que fenômeno era esse, o que acontecia lá naqueles dias, no primeiro século, para que a igreja do Senhor, ela pudesse crescer de forma extraordinária, de que ela pudesse se expandir de forma fiel e amorosa
ao Senhor. Tantas vezes, na vontade, no desejo de querermos ter uma igreja significativa, de querermos fazer parte ou sermos uma igreja conforme o coração de Deus, uma igreja que cresça verdadeiramente, muitas vezes nós pensamos em muitas coisas que podem até ser importantes, que podem até ser úteis para nós na nossa caminhada, especialmente considerando a mudança dos tempos. Mas nada pode substituir a um retorno às Escrituras Sagradas. Foi exatamente isso que aconteceu na Reforma Protestante. O que fizeram os reformadores? O que queria Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, um professor de teologia? O que queria John Knox? O que queria Calvino? O que queria Beza? O que quiseram tantos outros reformadores? E até aqueles mesmos que os antecederam, como Jerônimo Savonarola. Qual era o desejo do coração desses homens? Abrir uma fissura na igreja, criar uma onda, uma moda na igreja, pessoas que estavam cansadas da igreja e quiseram agora partir para uma aventura qualquer. Absolutamente nada disso. A ideia principal ali era um retorno à palavra. Vamos voltar à palavra. A igreja não está bem, a igreja não está caminhando bem, a igreja está se desviando da sã doutrina. Precisamos retornar às nossas origens. E foi exatamente o que aconteceu, um retorno à palavra. Por isso nós somos convidados a repensar a nossa caminhada como igreja. Somos convidados a voltar os nossos olhos para as Sagradas Escrituras, para ver exatamente o que estava acontecendo naqueles dias, por que as coisas aconteciam da forma que aconteceram. Esse texto que nós lemos é um texto que eu particularmente gosto muito quando fala de igreja. E ele chama a minha atenção, porque eram dias difíceis aqueles em que os nossos irmãos da fé do primeiro século estavam vivendo. Daí o texto começar, a narrativa começar afirmando: então os que foram dispersos. Olha só. Então os que foram espalhados. Então, aqueles que foram forçados pelas circunstâncias a deixar as suas residências, deixar a sua cidade, saíram e foram se refugiar em outros lugares. E tudo isto por conta de uma perseguição cruel contra os cristãos, numa tentativa de apagar o fogo do Evangelho, de impedir que o nome do Senhor Jesus pudesse chegar a outros lugares, impedir que vidas fossem alcançadas, que homens e mulheres, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, tivessem suas vidas completamente transformadas. Esta expressão, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se refere exatamente ao momento em que o diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem crente, foi cruelmente assassinado, a pedradas, foi morto por causa da sua fé. Foi morto porque ele ousou afirmar categoricamente que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, e que um homem sem Ele está completamente perdido dos seus delitos e pecados, e que não há uma outra forma de um homem ter um encontro com seu Criador,
a não ser recebendo a Jesus como Senhor das suas vidas. A mensagem dele desagradou a muita gente, as autoridades, não meramente as autoridades civis, as autoridades religiosas também, que passaram a perseguir e levaram Estevão à morte. A morte de Estevão está registrada lá no capítulo 7 de Atos. Você pode depois consultar, olhar, voltar e ler um pouco acerca daquilo que aconteceu. A primeira perseguição é relatada logo em seguida no capítulo 8. E o texto aqui está dizendo que aqueles que deixaram Jerusalém, lembrem, era o cenário onde tudo acontecia. Era Jerusalém o local onde o evangelho estava presente. Ali é onde estavam os apóstolos, ali estavam os primeiros discípulos do Senhor, eles estavam ali. Mas agora, por conta da perseguição e com medo da morte, muitos deles tiveram que sair da sua terra. E diz o texto que eles foram para a Fenícia, atual região do Líbano, minha irmã Samira, Fenícia. Eles foram para Chipre, que distava 160 quilômetros de Jerusalém. E muitos outros cristãos, além de Fenícia e Chipre, eles foram para Antioquia. E Antioquia era uma cidade muito populosa. Nela moravam algo em torno de 500 mil pessoas, 500 mil habitantes em Antioquia. E ela ficava a mais ou menos 500 quilômetros de Jerusalém. A cidade de Antioquia foi fundada por Seleuco Nicanor, no ano 300 antes de Cristo. E esse nome, Antioquia, foi dada como uma homenagem, honra a Antíoco, que era o pai de Nicanor. Aquela cidade, ela se destacou como uma das mais importantes cidades daqueles dias, perdendo somente para Roma e Alexandria. Ela foi a capital de muitos governantes do mundo grego e romano. Naquela cidade próspera materialmente falando, havia um santuário dedicado a Apolo, Havia também naquela cidade o que foi chamado de paraíso da sensualidade, sob o nome de religião. São pessoas que se prestavam à prostituição, mulheres que se prestavam à prostituição, achando que fazendo aquilo estavam de alguma forma agradando e servindo ao seu Deus. A cidade de Antioquia era habitada, portanto, por pessoas que estavam perdidas, completamente distantes de Deus. E foi pela vontade soberana de Deus que muitos daqueles cristãos perseguidos, tendo saído de Jerusalém, tendo feito uma viagem tão longa, 500 quilômetros, pudessem chegar até Antioquia. E o evangelho ali naquela cidade prosperou, porque aqueles irmãos, não obstante estarem assustados por conta da perseguição, estarem, quem sabe, aos olhos de muitos, acovardados, porque tiveram que sair da sua terra, mas chegaram ali com o coração cheio da graça de Deus. E ali eles passaram, não meramente a pregar o evangelho, como disse um determinado autor, que eles tagarelavam o evangelho. Eles não tinham como falar da pessoa de Jesus, do Jesus que tinha transformado as suas vidas. Eles falavam naturalmente acerca desse Cristo, acerca desse Senhor. E logo, uma comunidade cristã nasceu na cidade de Antioquia. E foi exatamente de lá, da cidade de Antioquia, que o apóstolo Paulo fez as suas 3 viagens missionárias. Viagens que obtiveram como resultado o nascimento de muitas outras comunidades cristãs espalhadas em várias partes do mundo de então.
Foi ali, naquela cidade, que foi fundada a primeira igreja gentílica. Que igreja abençoada. E eu fiz questão, para aqueles que estão talvez mais atentos à leitura, você vê que essa sessão, ela começa no verso 19, observe o texto, e ela vai até o verso de número 26. É uma perícope que nós chamamos, é que encerra uma unidade temática. Então ela começa no verso 19 até o 26. Mas eu fiz questão de parar no verso de número, quem lembra? 24. Exatamente no verso 24. Porque é no verso 24 que nós encontramos uma preciosa informação, que vai nortear exatamente a exposição desta noite. Olha o que diz o verso 24. Porque era um homem bom, se referindo a Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. Agora esqueça um pouco o Barnabé. Veja o que vem depois. Leia comigo o que vem depois. E muita gente se uniu ao Senhor. Vamos repetir isso? E muita gente se uniu ao Senhor. O que significa dizer isso, irmãos? O que significa essa expressão? Que muitas pessoas foram alcançadas pela graça. Que muitas pessoas, ao ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, tiveram as suas vidas completamente transformadas. Pessoas que viviam iludidas, fascinadas com aquilo que o mundo de então lhes oferecia, agora caíram na real, tiveram seus olhos completamente abertos. O véu que os impedia de perceber a realidade, esse véu caiu, foi rasgado, e agora eles percebiam a realidade. E essa realidade se chamava Jesus Cristo. Como resultado disso, a igreja de Antioquia, ela estava, vamos assim afirmar, em franco crescimento. Por que que a igreja estava em franco crescimento? Porque o texto nos afirma de forma categórica que muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. Aí a gente chega a uma conclusão muito simples, irmãos. Que se unem ao Senhor aqueles que são alcançados pela graça. Se unem ao Senhor aqueles que caminham em obediência ao Senhor, aqueles que levam Deus a sério. Fora disso, são pessoas que estão afastadas do Senhor. Por mais que sejam religiosas, por mais que pertençam a um determinado grupo religioso, mas estão igualmente perdidas, igualzinho àqueles que são perigosos para a sociedade. Aos olhos de Deus estão perdidos igualzinho. O texto diz que muita gente, vejam só, muita gente. Que expressão é essa? Essa expressão muita gente, ela implica em, quem sabe, até uma impossibilidade de se numerar, de contar. Foram muitas pessoas, muitas pessoas. E essa expressão gente é uma expressão elástica que cabe pessoas de todos os tipos. Que gente foi essa que foi alcançada? Mulheres, homens, gente de índole má, gente boa, homens casados, solteiros, pessoas que mantinham algum vício, ou algum relacionamento espúrio, que aos olhos dos homens, quem sabe muitas dessas pessoas eram discriminadas, mas aqui elas foram alcançadas e foram unidas a Cristo, e muita gente se uniu ao Senhor. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque cremos firmemente que o Senhor continua unindo pessoas a Ele ainda hoje, de que o Senhor continua salvando vidas, de que o Senhor continua transformando vidas, de que o Senhor quer restaurar muitas vidas.
muita gente. Daí nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que em Antioquia, muita gente se uniu ao Senhor, porque é exatamente isso que o texto nos diz. E por que isso aconteceu? Por que esse fenômeno? O que será que aconteceu? Será que quando aqueles apóstolos, quando o Barnabé, ou aqueles homens que levaram o evangelho até lá, eles chegaram, eles pensaram o seguinte: bem, eu acho que a mensagem lá de Pedro, de Tiago, a mensagem dos apóstolos, ela está um pouco desatualizada, vamos ressignificar essa mensagem. Quem sabe é por causa da indumentária deles, eles estão vestindo umas roupas meio ultrapassadas. Eu acho que se nós mudarmos a nossa indumentária, vamos nos tornar mais simpáticos ao público que vai nos ouvir. Se mudarmos a nossa forma de nos reunir, quem sabe também nós vamos alcançar muitos adeptos. Porque há muitas pessoas que pensam assim. E afora, muitas pessoas, na tentativa de ver as suas igrejas crescendo, estão cedendo a formas, a modelos, a ações que não são contempladas pela palavra. Que muitas vezes a igreja se torna muito mais parecida com o mundo do que com aquilo que Deus quer que ela seja. Na tentativa de alcançar jovens, adolescentes, nós negociamos muitas vezes princípios inegociáveis do Evangelho de Cristo Jesus. Por que acontecia isso? Por que em Antioquia muita gente se uniu ao Senhor? Por algumas razões. Eu queria que você pensasse comigo, preste atenção. Em primeiro lugar, e olha só o que eu vou dizer. Porque ali, naquele local, naquele lugar, lá em Antioquia, o Evangelho de Jesus, ele era pregado. O Evangelho de Jesus, ele era pregado. Olha o que o texto diz. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, anunciando o quê? A palavra, senão somente aos judeus. Eles anunciavam a palavra. Diz o verso 20: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o quê? Anunciando-lhes o quê? Que diz aí? O Evangelho do Senhor. Esse era o conteúdo da fala daquela gente. Eles pregavam o Evangelho do Senhor. E o centro do Evangelho não é outro, a não ser o próprio Cristo Jesus. O Evangelho era Cristo. Aqueles homens não negociavam essa mensagem, não adocicavam essa mensagem, não tentavam torná-la mais palatável, mais fácil. Ouçam o duro discurso de Pedro, lá em Atos 2. Leiam acerca do duro discurso de Estevão, lá em Atos 7. E você vai descobrir que aqueles homens não negociavam o conteúdo do Evangelho. Porque o Evangelho que conduz muita gente à salvação é o mesmo que vai também condenar todos aqueles que o rejeitarem. Não tem escapatória, não tem como fugir dessa realidade. E é exatamente isso que o mundo precisa ouvir. É isso que nós precisamos ouvir, meus irmãos. Que não tem saída para nós. Ou você entrega a sua vida a Jesus, ou você crê neste Evangelho pregado pelos apóstolos, ou você está completamente perdido, por melhor que a tua vida seja no momento. Mesmo que você viva com conforto, mesmo que você tenha uma condição social favorável, mas ainda assim, você está completamente perdido. Esse é o Evangelho que era pregado. Esse Evangelho que saiu lá de Jerusalém, esse Evangelho que foram pregados pelos apóstolos,
foi o evangelho que chegou até Antioquia. Aquelas pessoas, elas ouviram a mensagem e transportaram aquela mensagem para o lugar que elas estavam indo. E a pergunta que a gente faz, irmãos, hoje, em pleno século 21, num país como o nosso, considerado o quê? País cristão, não é isso? O Brasil não é considerado país cristão? Não prevalece aqui no solo pátrio a religião cristã? Mas a pergunta que a gente faz, irmãos, que cristianismo é esse que nós vivemos? Irmãos, que evangelho é esse que tem sido pregado em muitas casas, templos que estão sendo abertos agora, onde alguma pessoa com um microfone na mão está falando diante de um auditório? Que evangelho é esse? E muitas vezes, a nós que foi confiado essa bênção de poder pregar o evangelho, na tentativa de querer agradar pessoas, nós omitimos a ela a verdade que pode mudar a sua própria vida. Pessoas que estão tentando de alguma forma caminhar entre dois mundos, e isso não existe, é ilusão. Eu agrado a Deus de um lado, mas do outro eu tenho que satisfazer também os anseios do meu coração. Afinal de contas, eu estou vivo. Tolice isso. O evangelho que chegou aqui foi o evangelho de Cristo Jesus. Aquele evangelho que o apóstolo Paulo disse que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Por outro lado, ele diz que esse evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação. É o evangelho que é poder de Deus para a salvação. Nós conversamos muito nessa viagem, eu e as pessoas que estavam comigo e Abigail. Viagem longa. E havia entre nós uma irmã querida, membro de uma outra igreja, crente, que certa feita ela disse, pastor, ela chorou dentro do carro, dizendo, eu tive que dizer umas palavras duras para o meu filho, e disse para ele, cria vergonha nessa cara, que evangelho é esse? O que tu está querendo com a tua vida? Abre teus olhos. O que tu queres fazer da tua vida, da tua família? Para pensar, por onde é que tu anda? E eu, enquanto ela contava, eu dizia, meu Deus, que palavra. E ela caiu em lágrimas. Mas os seus filhos estão na igreja. Voltaram. E hoje servem ao Senhor com alegria. E um deles, por sinal, no ministério de música da igreja. Muitas vezes nós temos receio de pregar esse evangelho. Mas lá em Antioquia, tudo estava acontecendo. Muitos estavam se unindo a Cristo, porque eles estavam tendo a oportunidade de ouvir o legítimo evangelho de Cristo Jesus. Mas não somente isso. A gente olha para esse texto com mais cuidado, a gente vai descobrir uma outra razão, porque muita gente estava se unindo ao Senhor. Não só porque o evangelho estava alcançando e transformando vidas, mas porque naquele lugar a mão de Deus estava operando. É o que diz o texto, verso 21, olhe lá. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Por que estava vendo? Por que esse fenômeno? Por que esse milagre? Por que isso estava acontecendo? Simplesmente porque a mão do Senhor estava operando. Vocês conhecem o texto bíblico, onde o Senhor diz assim ao seu povo, agindo eu, como é que é? Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, quem é que pode impedir o agir de Deus?
Para Deus não existe ninguém improvável, não existe ninguém que seja inalcançável. Não exista nenhum homem, por pior que seja, que não venha ou que não possa ser transformado pelo Evangelho de Jesus. Porque quando o Senhor opera, Ele faz milagres. E não há um maior milagre do que a conversão de um pecador. De um homem ensimesmado, autossuficiente, arrogante. Quando ele é confrontado com a palavra, quando o Espírito de Deus o alcança, ele é transformado. Deus estava operando graciosamente. O próprio apóstolo Paulo, os irmãos conhecem como se deu a conversão daquele homem. Pensem num homem cruel. Hoje a gente tem prazer de vir ao púlpito e dizer, abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo aos Filipenses, que a gente tem prazer de falar do apóstolo Paulo. E está certo, mas a gente esquece quem foi Paulo no passado. Um dos homens mais perigosos para a igreja de Cristo, cruel, perseguidor do Evangelho de Cristo Jesus. Um homem que foi responsável pela morte de muitos cristãos. Um homem que tentava silenciar aqueles que pregavam e que viviam o Evangelho de Cristo, tentando intimidar tantos outros. Isso era Paulo. Mas o Senhor o alcançou de uma forma tão grandiosa, o Senhor agiu de forma tão poderosa na vida dele, que ele se transformou num novo homem. Eu pergunto a vocês, quantas pessoas vocês conhecem, que vocês dizem assim, olha, eu conheci fulano de tal, eu conheci aquela mulher, eu conheci aquele homem. Ele era de uma incredulidade terrível, era uma pessoa terrível, mundano. A sua vida se transformou completamente. Ele era o inimigo da igreja, detestava a igreja, não via graça na igreja. Hoje é um homem, uma mulher apaixonado pela igreja de Jesus. É aquela pessoa cujo coração está nas mãos de Deus. É Deus que opera. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Como foi que o príncipe dos pregadores se converteu? Charles Spurgeon. Uma nevasca muito grande na Inglaterra. O pastor da igreja não pôde ir. Era uma capelinha. Lá na frente tinha alguém que atravessou a rua e foi lá. Abriu a igreja. E não tinha ninguém para falar. E Deus usou um homem despreparado, um homem simples, que abriu a Bíblia e recitou uns textos e dizia, olhem para mim e sejam salvos. É o Senhor falando ao seu povo. E ele repetia e apontando. Spurgeon estava lá, sentado. O Espírito do Senhor pegou aquela palavra foi um açoite, um chicote nas costas de Spurgeon. E ele saiu dali tocado com aquela palavra. Olhai para mim e sede salvos. A sua vida foi completamente transformada. E aquele que era um homem indiferente ao Evangelho, veio se transformar num grande pregador, num príncipe dos pregadores. Lá em Antioquia, não somente o Evangelho estava sendo pregado fielmente. Eu faço essa observação aqui, porque muitos podem pensar até assim, então é mérito do pregador. Então, no meio daquela gente, devia ter grandes oradores. Quem sabe não haviam já grandes oradores, tipo Spurgeon, quem sabe tantos outros. Talvez por conta dele, desses oradores de fala fácil, por isso mesmo o Evangelho estava alcançando êxito. Não, irmãos. Mas é porque Deus estava agindo, usando homens e mulheres simples como eu e você. Lembram de Pedro? Irmãos, Pedro, quem era Pedro? Qual era a universidade? Onde foi que Pedro se formou? Qual era a graduação de Pedro? Não tinha graduação nenhuma, ele era pescador, um homem de mão grossa.
rude, temperamento sanguíneo. Deus usou aquele homem, quando ele se levanta no meio de uma multidão insana, que acusava os cristãos de estarem embriagados, sem compreender o que estava acontecendo. Pedro se levanta, abre a boca, e Deus usa aquele homem de forma poderosa, de forma maravilhosa. A palavra é pregada, 3.000 pessoas, algo em torno de 3.000 pessoas se renderam a Cristo naquele dia. Você já viu quando Deus age? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e acredito quando eu vou dizer. Eu só prego, porque eu acredito que Deus é que tem poder de transformar. Eu acredito nisso. Eu creio firmemente que Deus toma as palavras, muitas vezes mal alinhavadas, que são proferidas, para alcançar vidas, alcançar corações. Se Deus não age, nada acontece. Mas lá na igreja de Antioquia, coisas grandiosas estavam acontecendo, porque diz o verso 21, a mão do Senhor estava com eles. E eu pergunto para vocês, 12 anos de Igreja Presbiteriana do Caial, será que a mão de Deus está conosco, irmãos? Será que a mão de Deus está aqui? Quem está conosco desde aquele primeiro dia, desde o primeiro culto, com aquelas poucas pessoas ali. E quando a gente, então, com o passar do tempo, você vai olhando rostinho por rostinho, e quando eu olho para cada um, eu lembro da história de cada um, de como chegaram aqui, de como vieram parar aqui. Muitos que não conheciam a Cristo, entregaram as suas vidas aqui. Eu me lembro de você, Josiel, me permita usar seu exemplo. Josiel veio acompanhando a esposa, Diana, que eu conheço há muitos anos. E ele tinha que trazer a esposa, ele sentava lá atrás. Josiel é grandão. E Josiel sentado lá. E um dia, depois de um culto, depois de alguns domingos aqui, cumprimenta as pessoas, Josiel se aproxima. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse, meu Deus, o que será que foi agora? Eu pensei que ele foi se queixar alguma coisa de Diana, né? Marido, quando chama um pastor para conversar, ou a mulher chama um pastor, que é alguma coisa errada. Lembra dessa conversa? Lembra, Josiel? Josiel disse assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ali atrás, naquela coluna ali, ó. Aí eu disse, olhei nos olhos, é isso mesmo, Josiel? Ele disse, é. Foi ou não foi, Josiel? Fica de pé, Josiel. Aí, ó. Está aqui, ó. Quer entregar? Pode sentar, meu irmão. Quero entregar minha vida para Jesus. E nós oramos com ele. Meu amigo Pedro não foi diferente. Foi, Pedro? Terminou um culto, passando no corredor, Pedro disse, pastor, quero falar com o senhor. Gostei muito do que o senhor falou. Eu fui para casa e disse, que benção, meu irmão, obrigado. Fui para casa, uma mensagem no meu celular. Uma mensagem linda dele. Quero entregar a vida a Jesus. Quero ser batizado. E já foi logo assim, quero ser batizado. Aí veio uma caminhada, hoje Pedro está aqui, já casado. Que bênção. Sabe, a mão de Deus está operando, irmãos. Muitas vezes a gente não consegue ver, porque a gente confunde o agir de Deus com coisas extraordinárias, com gente rolando pelo chão. Alguém caiu, teve um ataque qualquer, então é o Espírito de Deus que está agindo. Pode até ser que isso aconteça. Mas Deus age muitas vezes no silêncio, numa pregação simples. O Senhor vai lá e toca no coração. E promove a maior mudança que pode haver na vida de um ser humano. É fazer cair por terra, aquela barreira que o impede de ter uma vida de comunhão com o Senhor. São pessoas que olham para a igreja, mas muitas vezes só com críticas. E de repente aquilo tudo cai. E ele se apaixona pela igreja, pela noiva do Senhor. Diz, que bênção é isso aqui.
cada vida que chega, e eu vejo a história de cada um, e algumas histórias marcam muito a minha vida, e eu fico citando esses exemplos, porque esses exemplos são combustível para mim, sabe, Adriano? Quando eu lembro de Zingra e Paulo, eita bênção, levanta a mão aí, Zingra, levanta aí, Paulo, tá aí, ó, estou citando casos aqui, ó, de gente que está aqui com a gente, uma família sofrida, depois da partida de um filho, 16 anos, sem estar se congregando numa igreja, Deus vai e toca no coração, e hoje Paulo e Zinga estão cantando no coral da igreja, que bênção, né, irmãos? Ah, se isso fosse dito numa Assembleia de Deus aqui, o negócio ia pegar fogo agora, oh glória, a gente fica com medo, né, Alexandre, de falar, mas é glória a Deus mesmo, irmãos, é Deus operando, é Deus operando. E eu conversava fartamente com um pastor muito querido lá, Paulo Eider, plantador de igreja, um homem destemido. Ele disse, mas eu imagino, Paulo, como é que é isso. Às vezes a tristeza que bate no coração, depois de tanto esforço, ir por um canto de uma praça, pregar o evangelho e fazer tanta coisa, visitar gente, vai para a igreja, às vezes cadê o povo não vai, uma tristeza tão grande. Aí ele contou um caso de um evangelismo que ele fez, ninguém ouvindo ele, a não ser um homem que estava meio embriagado lá, depois veio falar com ele, e aquele homem depois se derramou em lágrimas, entregou a sua vida a Jesus. Ele dizia para ele, meu irmão, você já assistiu aquele filme, A Lista de Schindler? Quantos aqui já assistiram A Lista de Schindler? O povo gosta de filme aqui, legal. Tem um filme aí para assistir, né, Emílio? A Forja, né? Então pronto, se inscreva e vamos junto lá para o cinema assistir esse filme, vamos encher o cinema lá, tá no grupo da igreja. Mas olha, eu dizia para ele, você assistiu A Lista de Schindler? Lembra no final, quando aquele grande industrial, ele fez muita parte dos seus bens todos para salvar judeus que iriam ser mortos. Ao final, quando a Segunda Guerra acaba, a guerra acaba. E agora ele está conversando com uma outra pessoa e contando o que tinha acontecido. Lembram dessa cena? Ele olha um bottom no terno dele. Ele olha para o bottom e diz, pegou o bottom assim, disse, eu deveria ter vendido isso aqui, nem reparei que isso estava aqui, eu podia ter vendido isso. Com o valor desse bottom, eu compraria mais uma vida, mais um judeu. Aí ele disse, quem salva uma vida, salva o quê? Não lembro da frase. Quem salva uma vida, salva o mundo todo. Não é isso, minha irmã Luciana? Beleza. Quem salva uma vida, salva o mundo todo. Tem muita gente aí pregando o evangelho. E aí ele fica triste, porque apenas uma pessoa, ao longo de, quem sabe, tantos meses, uma única vida, eu dizia para ele, não desanime, meu irmão, não desanime. Noé entrou na arca sozinho, depois de 120 anos pregando, só entrou a família dele, eu acho que meio que na marra, acho que ele botou a mão assim e disse, olha, ou entra ou apanha, e entrou todo mundo, os filhos com a família. Não desista de pregar, porque quando Deus começa a agir, Deus age de forma extraordinária. Não interessa se são multidões que se rendem, ou se é apenas uma pessoa. Mas Deus age. Lá em Antioquia, naquele lugar, o Evangelho de Cristo estava sendo pregado. Naquele local, a mão de Deus estava operando. Em terceiro e último lugar, naquele lugar também, o povo, aqueles que eram alcançados, eles se mantinham firmes no Senhor. Eles se mantinham firmes. Por isso, o texto diz aqui, depois que enviaram Barnabé, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e ele exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Por que essa palavra permanecer aparece aí? É porque eles já estavam no Senhor. Então vejam bem qual é o sentido aqui da frase.
aquela gente convertida era gente que já estava firme no Senhor, mas a despeito da sua firmeza, agora Barnabé olha para eles e diz: olha, vocês estão firmes? Estamos firmes, graças a Deus. Diz: olha, permaneçam firmes, vocês estão, e continuem firmes. E depois disso, vem a expressão: e muitas pessoas, muita gente se uniu ao Senhor, porque ali estava a gente firme no Evangelho de Cristo Jesus. Você já parou para pensar em você ser um instrumento nas mãos de Deus, para fazer com que colegas seus, amigos seus, vizinhos seus, parentes seus, venham se entregar a Jesus? Mas para isso você precisa se manter firme no Senhor. Porque muitas vezes eu ouço aquela expressão, dizer: fulano de tal diz que é crente, mas para ser crente como fulano de tal, eu prefiro estar na gandaia mesmo. Eu prefiro estar no meu barzinho de final de semana, ouvindo minha sofrência, jogando minha sinuca lá, do que para ser igual fulano. Não quero não. É gente que muitas vezes se emociona com a mensagem que chega, faz uma decisão por Cristo, mas não se mantém fiel ao Senhor, não permanece firme. E a igreja cresce quando nela estão homens e mulheres firmes no Senhor. Você quer ter uma igreja abençoada? Meu irmão, você quer ter uma igreja muito mais atuante? Você quer ter uma igreja viva? Então se mantenha firme no Senhor. Não se deixe abater, não desanime, não fraqueje, continue marchando firme. Sirva ao Senhor com alegria, se disponha para a obra do Senhor. Diga: aqui estou eu, Senhor, eu estou aqui, usa-me como instrumento em tuas mãos, Senhor. E Deus vai estar abençoando. Eu estou feliz, cheguei aqui, o coral estava ensaiando, o grupo aqui ensaiando. Nossa, que beleza, cantando com alegria, louvando a Deus, se preparando aí para quinta-feira. Que alegria ver pessoas dizendo: olha, eu quero participar. Eu fiz um apelo certa feita aqui, dizendo: olha, eu estou precisando de pessoas voluntárias para fazer parte de um ministério importante aqui na igreja, que é o ministério de recepção, para ajudar os nossos diáconos, homens e mulheres, jovens, adultos, não interessa a idade. Pessoas que estejam dispostas a recepcionar aqueles que se achegam aqui. E várias pessoas já deram seu nome. E se tiver mais alguém aqui com vontade de participar desse ministério, depois me dê o seu nome. Nós vamos nos reunir, vamos conversar, e você vai poder servir ao Senhor. Você vai se envolver na obra do Senhor. Se você não sabe tocar um instrumento, se você não sabe cantar, se você não tem certas habilidades, mas você vai descobrir que alguma coisa você pode fazer. E nós estamos aqui exatamente para nos unir juntos, porque nós precisamos um do outro. Aqui um prega, o outro dirige, o outro toca, os outros estão aqui tomando conta, recepcionando as pessoas na porta. Atrás, ali, debaixo dessa escada tem uma salinha, e tem irmãos nossos queridos que estão lá, abrindo mão do privilégio de estar sentados aqui, ó irmãos, nesse calor humano, lá dentro. Sabe para quê? Trabalhando na transmissão do culto, para que outras pessoas possam acompanhar o que está acontecendo aqui dentro. Que bênção isso. É gente que diz: olha, eu estou aqui, eu estou firme. Agora, como é que a coisa funciona? Se eu digo: presbítero Emílio, você é responsável por isso? Põe meu nome lá. Aí eu dou meu nome, ele fica todo feliz da vida, vai para casa sorridente, abraça a Meire, dá um abraço nela. Meire, ó, que bênção. Gente nova. E ele some. Já pensou, Emílio? Cadê o irmão? Não veio. E nem diz por que não veio. Como é que pode? Mas quando a gente está junto trabalhando, irmãos, a gente, sabe, a gente está mantendo passo firme. Eu quero estar lá, eu quero ajudar em alguma coisa, o que é que eu posso fazer? Aquela igreja, ela cresceu, irmãos. Muitos foram alcançados pela graça e passaram a fazer parte daquela igreja.
Por isso o texto que nós lemos conclui dizendo, e muita gente se uniu ao Senhor, porque não há coisa mais impactante porque o testemunho de um crente cheio do Espírito Santo. Não tem coisa pior do que você sentar na igreja ao lado de uma pessoa fria e murmuradora. Vamos ficar de pé para cantar. Aí quem está do lado diz, poxa, mas de novo de pé. Mas de novo, eu estava de pé agorinha, mas puxa vida. A gente vai cantar de novo essa música. Essa música cantamos domingo passado, essa aí não dá. Mas o pastor está de novo com aquele terno. Sabe? É triste, mas é tão bom quando você senta ao lado de alguém cheio de Deus. Você olha, vê aquela pessoa cantando com alegria, com disposição, servindo ao Senhor. Você olha e diz, meu Deus, que coisa linda. E esse tipo de conduta, de comportamento, ele é contagiante. Ele vai passando de um para o outro. E você diz, olha, eu quero ser assim também, eu quero viver assim. E a igreja assim, ela vai crescendo, irmãos. Não adianta mudar só equipamento de som, mudar o púlpito. Tem gente que acha que púlpito de madeira está desatualizado. Bota um de acrílico na frente, que é mais moderninho, né? Pastor de paletó, tira esse negócio, joga uma gola polo, né? Tudo bem, poderia até ser, não tem problema. Mas será que é isso que vai fazer a igreja crescer? Está na moda hoje mudar a cor das paredes, né? Sabe, ficar tudo mais escurinho na penumbra, aquele climoso assim, meio boate, né? Será que é isso? Será que é isso, irmãos? Pode até ser, não tem problema mudar a cor, não está na Bíblia dizendo qual é a cor da igreja, não. Mas não é isso, irmãos. Não é isso. Aquela igreja de Antioquia foi uma bênção muito grande, porque naquele lugar o Evangelho de Jesus era pregado, com paixão, porque naquele lugar a mão de Deus estava operando poderosamente, Deus estava resgatando e restaurando vidas, e porque naquele lugar o povo alcançado se mantinha firme no Senhor. Por isso mesmo, a minha oração é que Deus abençoe a cada um de nós, irmãos, que Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Calhau, que ela cresça, o crescimento que vem de Deus, que nós possamos ter a alegria de ver aqui conosco vidas resgatadas, gente transformada, servindo ao Senhor, que a gente possa ver famílias restauradas, servindo ao Senhor, que Deus possa ser honrado através do ministério da Igreja Presbiteriana do Calhau, tudo isso para a honra e glória do Senhor, amém.